dia a todos. É com uma grande alegria que nós estamos nessa manhã. Eu sei que algumas pessoas aqui não me conhecem, outras já me conhecem de longa data. Eu sou o Odair Estrada e frequento a casa há 21 anos e nós estamos à frente dos trabalhos da assistência social, juntamente com o Dr. Aguinaldo e a Agnes. E nós, durante todos esses anos, ficamos mais nos bastidores. E aí, nós recebemos esse convite para que pudéssemos, então, fazer essa palestra. Nós agradecemos a oportunidade. Eu digo oportunidade porque quando você é convocado a fazer uma palestra, automaticamente você também tem que se esforçar mais. Você precisa estudar, você precisa se dedicar para que consiga aí transmitir a ideia do tema escolhido. E nós hoje vamos estudar, melhor dizendo, o tema, a parábola do trigo e do joio. Tomar cuidado com o vento. Então, nessa manhã nós desejamos fazer uma viagem à Galileia de 2000 anos atrás. E vamos refletir sobre a parábola do trigo e do joio. Antes, porém, é preciso dizer que nós aprendemos com a nossa abençoada doutrina espírita que Jesus é o nosso guia e modelo, que Jesus é o governador espiritual da terra, que sobre a sua responsabilidade se encontram milhões e milhões de espíritos que encarnam e reencarnam e que através dessas oportunidades vão evoluindo espiritualmente em busca do mundo espiritual mais puro, mais perfeito. Também precisamos lembrar que Jesus é o nosso pedagogo, é o nosso educador, é aquele mestre amorável que nos ensina a dar os passos, que nos apoia, que nos consola, que nos ampara, e que está sempre junto de nós, em todos os momentos, nessa evolução. Então, uma vez aprendida essa lição com a doutrina espírita, é preciso refletir que para Jesus encarnar junto de nós, ele teve que passar por um processo muito difícil. Imaginemos um espírito de alta envergadura, de mundo puro, vindo a encarnar no meio de nós. Ele teve então que adaptar-se o seu pensamento, adaptar-se às condições da época, à cultura da época, para que assim pudesse transmitir os seus conhecimentos. E ele, aqui encarnado, ao olhar aquela região da Galileia, como diz Emmanuel, na época era um campo fértil, não é como hoje, é uma região árida, uma região empoeirada, quase que desértica. Mas Jesus, ao olhar aquela região, aqueles campos, sentiu a necessidade de adaptar os seus conhecimentos para poder transmitir àquelas pessoas de forma simples. E que naquela época tinha, por ser uma região muito fértil, era uma região de agricultura. A região da Galileia fornecia grande parte dos alimentos. E Jesus, então, olhando aqueles campos,
olhando aquelas pessoas simples, aqueles agricultores, aquelas pessoas que trabalhavam de sol a sol, que passavam por enormes dificuldades. Imaginemos, eu não faço nem ideia, como seria ser um agricultor, como seria lavrar a terra, plantar, sem ferramentas, sem utensílios. E hoje nós temos aí toda a modernidade. Mas Jesus, olhando aquelas pessoas, precisava transmitir os seus conhecimentos, as suas leis essas imutáveis, e precisava transmitir o conhecimento para os espíritos imortais. E aí então ele adaptou os seus ensinamentos em parábolas, parábolas simples, singelas, adaptadas à cultura da época, adaptadas ao dia a dia daquelas pessoas, utilizando elementos daquelas pessoas, da rotina daquelas pessoas. E eis então que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós encontramos essa belíssima parábola narrada por Mateus. Antes de falarmos, eu vou citar as bibliografias que nós utilizamos para essa pequena palestra, esse pequeno estudo. Utilizamos a Boa Nova do Chico Xavier, Psicografia, do Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, e nos inspiramos a parábolas do mesmo tema do Haroldo Dutra Dias. Antes de também vamos fazer uma comparação entre o joio e o trigo. Por que Jesus escolheu essas duas sementes para falar dessa parábola? O trigo é uma semente que serve de alimento. Nele tudo se aproveita, desde a semente, os ramos. Ao contrário, o joio é uma semente venenosa, onde não possibilita o alimento humano, possui talo rígido, que também não possibilita o alimento animal, como no caso do trigo. E mais, ele cresce mais que o trigo, ou seja, ele extrai da terra mais elementos, mais nutrientes que o trigo, e é chamado de falso trigo. E ele tem um nome técnico chamado cisânia. Depois, mais à frente, nós vamos comentar a respeito por que nós citamos esse nome técnico. Propôs outra parábola dizendo: no reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e frutificou, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? E ele respondeu-lhes: um homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? E Jesus então responde: não, respondeu ele, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Meus irmãos, essa parábola é um chamamento à vigilância. Como eu estava conversando com o senhor Dorival Pavim, e ele até citou
que ela nos permite várias interpretações. Mas hoje nós vamos focar nesse caminho. Ela nos chama a vigilância, que nós precisamos separar o joio do trigo, as coisas ruins das coisas boas, o mal do bem. Porque pelo descuido do lavrador, a colheita se perde. Pelo descuido do professor, o aluno se torna ocioso. Para erradicar a doença, não prescindimos da ciência. Jesus necessita de discípulos valorosos e atentos ao seu chamamento. Jesus é o nosso verdadeiro educador. É aquele que nos mostra o caminho e nos fala uma história que o verdadeiro educador é aquele que, subindo a escada, ao olhar para trás, percebe que o seu aluno também quer subir. Então ele volta, dá a mão para o aluno e sobe com ele, orientando os seus passos. Esse é o verdadeiro educador. O verdadeiro educador é aquele que está imbuído de sabedoria, sim, porque é necessário ter sabedoria para educar. É necessário ter conhecimento e ter a intenção correta daquilo que você está educando. Certa vez, em Uberaba, quando o Chico saiu de madrugada com os amigos, eu, graças a um grande amigo que já não está mais entre nós, eu tive a oportunidade de participar várias vezes dessas madrugadas. Tive a felicidade de estar junto com o Chico, na casa do Chico, quando a gente ia buscar mensagens para que fosse distribuída às casas espíritas. Então conta a história que o Chico, quando saiu de madrugadas com amigos, eles foram até um local para tomar um cafezinho. Na verdade era um encontro, um bate-papo. E ali se reuniram algumas pessoas, dentre elas alguns pensadores, e se discutia muito a questão de se ter pessoas na evangelização. Alguns diziam que o evangelizador da infância na casa espírita precisaria ter formação em pedagogia. Outros falavam que não havia essa necessidade. E aquela discussão foi tomando forma, foi se tornando acalorada, e o Chico ali num canto só ouvindo, como todo bom mineiro. E num dado momento, o pessoal resolveu interromper o silêncio do Chico, e aí perguntaram: Chico, o que você acha? Para ser evangelizador da infância na casa espírita, precisa ou não ter o curso de pedagogia? E aí o Chico responde: o espírito de Emmanuel está aqui ao meu lado e ele está dizendo que para ser evangelizador da infância na casa espírita precisa apenas de uma coisa: precisa amar as crianças. Apenas isso, amar as crianças. Não precisa de título, mas precisa amar as crianças. Esse é o trabalho do evangelizador. Porque quando nós utilizamos outros recursos, nós complicamos, nós transformamos a verdade em um bastão. De repente, com o conhecimento daquela pessoa, daquele educador, pode humilhar o aluno, pode afastá-lo. Então, nesse sentido que Jesus trabalha a parábola do trigo e do joio. Diz Emmanuel no capítulo 107, eu vou tomar a liberdade de ler o trecho,
no livro Vinha de Luz, ao se referir ao trabalho gigantesco de Jesus, que para nós é o semeador das leis divinas em nosso coração. Jesus é aquele que ensina valores, que ensina as leis morais, que nos mostra os caminhos, que representa os pensamentos corretos, sentimentos adequados. E nesse papel de semeador, diz Emmanuel, que o campo do Cristo é região de atividades incessantes e intensas. Olha só que Emmanuel está nos dizendo. São atividades incessantes e intensas, que mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da vigilância e dedicação dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. O que é isso? É que às vezes, quando nós iniciamos no trabalho do bem, aparece o joio. O bem é o trigo, na nossa colocação. O joio é o mal. E nós somos testados para ver se estamos firmes mesmo. Quantas vezes nós aqui na casa tivemos alguns embates, algumas situações que nós pensávamos assim: e agora? Como é que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? E aí sempre surge a solução, sempre surge um caminho. E é por isso que nós precisamos estar atentos ao nosso plantio, estar atentos àquilo que nós estamos fazendo. E continuando, e aqui na parábola do trigo e do joio, quando eles percebem que nasceu o joio, o que os tarefeiros fazem na parábola? Corre para o Senhor e fala: Senhor, não plantaste boa semente? Nós somos questionadores. Muitas das vezes nós perguntamos: por que os problemas? Por que surgem as dificuldades? E assim os tarefeiros colocaram: Senhor, não plantaste boa semente? Senhor, não encaminhaste a doutrina espírita para nos consolar? Mas e aí? É só isso? Não, meus irmãos. Nós precisamos também nos dedicar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos abdicar das nossas mazelas, corrigir os nossos vícios, lutar contra as nossas imperfeições, que são muitas. Na verdade, todo dia é um desafio. Às vezes nós chegamos aqui na casa espírita, nos travestimos de cordeiros, sorrimos, abraçamos, e ao sairmos daqui, nós tiramos essa pele e mostramos a nossa verdadeira cara. Então nós precisamos trabalhar essa questão. Não é só ouvir a palestra, não é só receber o passe, é necessário trabalhar também, trabalhar no bem, praticar a caridade, se envolver com as causas da causa espírita, assimilar os conhecimentos e aplicarmos no nosso dia a dia. É isso que o Cristo espera de nós. Qual que é a nossa primeira preocupação então? Separarmos o mal, tirarmos o mal, porque o mal nos atrapalha, nos incomoda. Mas nós vamos ver que o mal é necessário, que ele faz parte do processo. Porque se não tivermos o mal, nós não teremos uma direção correta. Se não tivermos o mal, nós não seremos vigilantes. Já perceberam? Comigo é assim. Quando eu esqueço um pouco das minhas obrigações, dos meus deveres, eis que aparece um problema maior daqueles que eu já tenho. O que é isso? É o chamamento. Opa, você está saindo fora do seu caminho. Corrige a rota, né?
está deixando de cumprir as suas obrigações, vá e faça. Então assim somos nós, cada um de nós. Os nossos compromissos estão aí e nós precisamos cumpri-los. Então, Jesus nos fala: não faça isso. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. Então é isso que Jesus nos fala, e Ele nos ensina que se nós arrancarmos o joio, certamente arrancaremos o trigo junto. Se nós quisermos extirpar o mal de uma única só vez, certamente aniquilaremos o bem também. E aqui novamente nós recorremos a Emmanuel, e quando ele diz assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro da experiência da vida. O que é isso? Que Jesus é tolerante. Ele espera com calma. Nós erramos, acertamos e erramos, e Ele está ali paciente. Ele tolera, porque o Mestre, Ele não subtrai as nossas oportunidades, de forma alguma. O Mestre, Ele espera pacientemente, até porque se Ele excluísse aquelas pessoas que fazem o mal das pessoas que fazem o bem, Ele estaria vetando a oportunidade de quem fez o mal de corrigir-se, de melhorar-se e fazer o bem também. É por isso que nós vemos as pessoas em escalas diferentes de evolução, umas melhores, outras piores, umas sofrendo mais, outras sofrendo menos, umas passando por dificuldades maiores, outras menores. Então é isso que Cristo nos recomenda: não destrua o joio de pronto, não destrua o mal de pronto. Eu aproveitei o gancho dessa palestra, desse estudo, para dizer que o nosso momento atual é exatamente esse momento atual que nós vivemos, político, financeiro, o Brasil passando por esse teste, todos nós passando por esse teste. E se nós acompanharmos o ensinamento do Cristo, nós vamos entender que a necessidade, ela requer mudanças, mas mudança na base, na educação, na mudança que nós estamos passando para os nossos filhos, que nós estamos agindo dentro da nossa casa. Nós, como cidadãos, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo as coisas certas? Será que nós estamos cuidando dessa seara conforme o Cristo espera de nós? É necessário que pensamos a respeito. Se queremos um país melhor, é necessário que mudemos. É necessário que a mudança comece dentro de nós, na nossa casa, na comunidade, na nossa cidade. Não adianta nada cobrar dos governantes aquilo que nós não fazemos. Os governantes se sentirão na obrigação de mudar a partir do momento que nós mudarmos, que nós sermos referência. Aí sim o joio será extirpado, aí sim o joio será exterminado. Eu aproveitei um pequeno vídeo que nos mostra um pouco dessa questão de mudança. Espero que o som colabore conosco. No corredor do campus, um frio... Wagner, socorro aí. Precisa aumentar, por favor. No corredor do campus, um freezer lotado de sorvetes.
Custo R$2 cada um. A pessoa pega e deposita o dinheiro nessa urna aqui ao lado. O gesto esperado, numa cena corriqueira, virou um teste de confiança aqui na universidade. Só paga quem quer. Não tem vendedor nem câmera vigiando. É interessante, abre o olho da galera para uma coisa diferente, né? É a revelação do caráter, a prova da honestidade. Você agir ilegal, você passar para trás, é uma coisa que não pode, é uma coisa errada. E sempre que acaba o pessoal do projeto conta o dinheiro e divulga o balanço. Em um mês, já foram retirados 2.400 sorvetes. 50 não foram pagos. Pouco mais de 2% de calote. Aqui, rebatizado de taxa de esquecimento. Taxa é baixa, mas podia melhorar. A ideia foi desse professor de engenharia, inspirada no período em que ele viveu na Noruega. Um choque de culturas. Lá eles deixavam os produtos na rua, né? As lojas de roupa, ou até mesmo frutas. A pessoa pegava uma fruta numa banca, né? E entrava no comércio para pagar. Então, se você quisesse pegar uma fruta e sair correndo, ou simplesmente pegar e ir embora, você podia fazer isso aí. De volta ao Brasil, André foi atrás de patrocínio e montou o projeto, que vai muito além de um simples teste de honestidade. O professor quer discutir a corrupção, que, segundo ele, nasce dos pequenos deslizes, do jeitinho nosso de cada dia. O roubo do sorvete se assemelha com a cola, com furar fila, com tudo isso. Pegar R$2 e deixar de pagar é a mesma coisa que você desviar 2 milhões, 3 milhões ou 5 milhões. Né? O ato é o mesmo. Mas é isso que acontece. E nós aproveitamos esse gancho exatamente para expor isso, que como espíritas, nós temos a obrigação de sermos exemplos, de fazer as coisas corretas. Só assim nós poderemos realmente, através do exemplo, sensibilizar os demais, os governantes principalmente. A lenda dos arrancadores de árvores. Certa vez, há milhares e milhares de anos, existia uma aldeia de lavradores com homens muito fortes, homens fortes mesmo. E aí resolveram fazer um concurso. Qual que seria o homem mais forte da aldeia? As mulheres não participaram disso. Isso é coisa de homem. Homem tem essas coisas, né? Meio tolas. E aí resolveram fazer esse concurso. Veio o primeiro e arrancou uma árvore num só golpe. Veio o segundo e arrancou 2 árvores. Veio o terceiro e arrancou 3 árvores num só golpe. E aí quem era o juiz? Era um senhor velhinho, um ancião da aldeia, cabelos brancos. E eles logo foram em busca do juiz. Senhor, diga-nos quem é o homem mais forte da aldeia? E aí o velhinho respondeu: eu não sei. E eles logo retrucaram: mas como? Como o senhor não sabe? O senhor não viu que nós derrubamos várias árvores? E ele complementa: eu não sei, porque a competição ainda não começou. E foi até uma árvore, quebrou um pequeno galho e apresentou aos competidores: será o campeão dessa prova aquele que conseguir recolocar o galho no lugar e fazê-lo florir. Porque para destruir é fácil, é muito fácil, não precisa de nenhum talento. Quando a gente quer destruir alguma coisa, derrubar alguma coisa, você não precisa de nenhum talento, é só força bruta às vezes, né? Às vezes até a força da palavra, que a gente chega, faz uma fofoca, causa um problema danado, né? Que é isso, a gente está destruindo. Mas para construir, sim, nós precisamos de muitos talentos, nós precisamos exercitar muito, inclusive a nossa paciência, a nossa perseverança. Então, meus irmãos, nós somos
os arrancadores de joio. Porque eu me coloco em primeiro lugar, nós somos ainda espíritos bastante comprometidos, bastante endurecidos. Apesar de Jesus sempre nos mostrar o caminho reto, nós continuamos quase que a agir como 2000 anos atrás. Nós mudamos poucas coisas. Melhoramos sim as nossas condições de vida, não tenha dúvida, mas moralmente melhoramos, evoluímos muito pouco, e nós precisamos evoluir muito mais. O Cristo espera isso de nós. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. O joio nas nossas vidas, que é o mal, ele não cresce por relaxamento do Cristo. O Cristo não esqueceu da sua seara, ele está atento. Acontece que o descuido é por nossa parte. Nós que estamos descuidando do campo, né? Ele tem sempre a esperança que vamos mudar. Cristo tem sempre a esperança, e Ele confia em nós, Ele acredita em nós, e Ele sempre espera que algo de bom vá surgir, que aprendamos a lição como verdadeiros alunos. E sabe quando a gente percebe isso? Quando existe um fio de esperança que o Mestre quer e espera de nós. Quando, por exemplo, uma mãe vai visitar um filho que foi preso. Porque mãe é assim. Mãe, ela enfrenta todas as situações por conta dos filhos. Os pais não, né? Os pais deixam meio de lado, mas as mães, elas enfrentam. Nós temos exemplo aqui todos os sábados, eu até comento com os amigos, até com o Frigo aqui algumas vezes, que é impressionante. Só se vê quase que as mães aqui aos sábados com seus filhos, em busca do alimento, em busca de socorro, do amparo. Os pais nunca estão presentes, ou quase nunca estão presentes. E isso já há 20 e tantos anos que nós frequentamos aqui a mesma coisa. Já foi pior, já melhoramos muito, né? Então a mãe, vendo o filho que está preso, ela se submete a situações constrangedoras, porque eu nunca passei em visita a uma prisão, mas já me disseram que as pessoas passam por situações constrangedoras, mas ela tem esperança que o filho mude, que o filho cresça, que ele evolua, que ele entenda onde está o erro. E pior ainda, quando a mãe vê o filho lá na cadeira dos réus, quem está lá, sentado nos banquinhos do fundo? A mãe. Ainda há um fio de esperança, e naquele momento deve passar um filme na cabeça dessa mãe. Fala, puxa vida, eu que gerei, eu que amamentei, eu que embalei em meus braços, eu que fiz tudo para ele, acalmei quando chorava, acalmei seus medos, e agora está aí para ser julgado e nada posso fazer. Esse é o verdadeiro amor, é um exemplo de amor, e o Cristo espera isso de nós, com tolerância, que modifiquemos as nossas ações, as nossas atitudes. E temos um outro exemplo. Judas, quando foi dar o beijo, que seria o ato de traição, onde consumia aquele ato de traição, Jesus pergunta a ele, amigo, o que faz aqui? Amigo, o que você veio fazer aqui? Mesmo consumindo o ato de traição, Jesus, quando estava nos seus momentos finais,
narra espíritos amigos que vem uma legião de anjos para envolvê-lo, para acalmá-lo. Tem perfume no ar, toca-se uma música suave, e o que chama a atenção é que naquele momento vem uma figura luminosa e se aproxima, coloca seus ouvidos próximos aos lábios de Jesus, e Jesus, naqueles momentos finais, quase que já desencarnado, com muito sofrimento, murmura ali algumas palavras no ouvido daquele anjo, e ele sai rápido, como se tivera recebido uma missão. E aí, depois, mais tarde, ficamos sabendo que ele fora acolher Judas, a pedido de Jesus, que naquele momento ele acabara de cometer o suicídio. É o Divino Celeste que espera de nós que façamos alguma coisa. E para por aí? Não. Jesus, após o seu desencarne, já no plano espiritual, vai visitar, sabe quem? A mãe? Não. Os amigos que o deixaram? Também não. Jesus desce até as regiões mais terríveis, mais trevosas, e estende a mão ao amigo que havia desviado do rumo, e dá a ele novas oportunidades, e dá a ele nova chance para que ele possa realmente trilhar. E nós sabemos como que se fecha essa história, né? Vindo a culminar com Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas, que ela passa por todo aquele processo. E isso só faz quem ama. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Só consegue fazer isso quem ama. Então Emmanuel explica que muitas das vezes o homem encarnado não consegue enxergar os processos de renovação que estão sendo aplicados a uma criatura. Porque nós olhamos o externo, e os processos de renovação espiritual são profundamente internos. Jesus nos mostra os caminhos que muitas das vezes nós não enxergamos. Nós só olhamos o lado ruim, nós só reclamamos, nós só achamos que Deus está contra nós, mas isso faz parte do processo de evolução, isso faz parte do processo de melhoria. E ele nos mostra isso com clareza. Ele usa, às vezes, afeições novas, situações diferentes, processos diferentes, estímulos inesperados, responsabilidades externas que falham o coração. Existe uma história de uma família onde os filhos tentavam trabalhar o pai, que estava envolvido no alcoolismo, e nem sequer se dava conta que era alcoólatra. E aí existe uma situação nova. Jesus abre para ele uma situação nova. Numa visita ao médico, eis que surge o inesperado. É detectado o início de uma cirrose. E ele levou um choque, certamente, porque não acreditava nem sequer ser alcoólatra, quanto mais ter uma cirrose. Mesmo consumindo por semanas 3 litros de uísque, ele achava que não era um alcoólatra. E aí surge uma situação nova. Vem um neto, em seguida uma neta, que ilumina a vida daquele senhor. E é quando ele toma a decisão de parar de beber. Isso porque no dia anterior, a sua filha, chorando, olhou para ele e disse: pai, eu não tive um neto para enterrá-lo, eu tive um neto para ter um avô, porque eu já tive meus avós, e eu sei como é bom ter avós.
Então olha como é importante, uma situação que estava quase que perdida, surge uma situação nova e a transformação. E aí Emmanuel nos diz que mais? Responsabilidades ternas que falem ao coração. Às vezes nós notamos que a criatura chega à casa espírita em situações complicadas, difíceis. Nós já tivemos muitos exemplos aqui no sábado. Às vezes a pessoa chega, a gente dá sempre uma atividade, porque nós aqui no trabalho da assistência, nós recebemos todos de braços abertos. Se quiser trabalhar, pode vir, tem trabalho. E não é brincadeira não, tem muito trabalho. E aí a pessoa vai trabalhando, ela que chegou na casa carrancuda, cheia de problemas, demonstrando ser complicada, egoísta, orgulhosa, ela vai trabalhando, vai mudando, vai abraçando novas responsabilidades, vai mudando, passa a sorrir, vai substituindo o orgulho pelo altruísmo, o egoísmo pelo altruísmo, vai deixando o orgulho de lado, e de repente ela percebe que aquilo está fazendo muito bem para ela, que aquilo ali já faz parte da sua vida, porque ela passa a entender que a humildade é a base da vida e que ninguém constrói nada sozinho. São oportunidades externas que Jesus mostra para nós. Mas, meus irmãos, se não funcionar, Jesus nos mostra todos os caminhos, nos dá todas as oportunidades. Entretanto, se não funcionar, porque o Espírito tem livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio, e nós podemos recusar todas as oportunidades que a espiritualidade superior coloca na nossa vida. É o livre-arbítrio. Nós podemos afastar toda a misericórdia de Jesus e todos os processos educativos do Mestre, e então o que ocorre? E aí vem o chamamento. Então Jesus manda aplicar os processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Então aí é que quando surge a dor, o sofrimento, e Emmanuel conclui assim: há um tempo certo para cada coletividade e para cada individualidade ao tempo da ceifa. Então isso deixa muito claro que o que nós estamos passando hoje, seja individualidade, coletividade, é plantio, e a colheita se faz necessária. Se nós plantamos joio, nós estamos colhendo joio. Se nós tivéssemos plantado trigo, certamente estaríamos colhendo trigo, E quando nós não entendemos, vem a dor. E a dor, quando nós não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Então, quando nós não aceitamos a dor, nos revoltamos com os problemas, a situação se torna mais difícil ainda. Quando entendemos a sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. Então esse é o objetivo nosso. É por isso que nós estamos aqui. E a colheita, meus irmãos, não é igual para todos. Cada um, assim como é diferente para a alface, para o milho, para o feijão, é diferente para as pessoas. É por isso que cada um de nós estamos em um ponto da vida. Cada qual com as suas dificuldades. Mas existem erros que quando cometemos, nós colhemos de imediato, como por exemplo é o suicídio. Quem lê o livro Memórias do Suicida entende perfeitamente o que eu estou falando. Quem não leu, sugiro que leia, porque você sofre na pele a partir do momento dos seus atos.
Mas existem erros que, quando praticados, nós vamos colher aqui, daqui a um tempo, ou talvez numa próxima existência. Mas lembrando que está cada vez mais difícil reencarnar, então é bom a gente apertar o pé e tentar resolver as nossas questões aqui mesmo, ainda nessa presente existência. Porque se nós esperarmos para depois, talvez fique muito complicado. E é isso que nós sentimos e ouvimos do Mestre. E Emmanuel conclui assim: há um tempo certo para cada coletividade e individualidade, já caminhando para o nosso finalmente. Em tempo de ceifa, em vista um joio a ser atado em molhos, uma dor nunca vem sozinha, né? Mas se as oportunidades não são aproveitadas, surge o tempo da colheita, que não é nem bom e nem mal, depende do que vai ser colhido. Esses são os processos utilizados, meus irmãos, pelo Senhor da Seara para educar a nossa alma. Primeiro, Jesus esgota todas as possibilidades do amor, da paciência, da tolerância. Quando nós rejeitamos todas essas providências, então Ele manda a professora sábia de todos nós, a dor, porque a dor nos faz enxergar as coisas que a gente nunca enxergou. Mas mesmo quando a dor está fazendo o seu trabalho, não existe maldade nos processos educativos divinos. Existe sim misericórdia, e ela está sempre junto de nós. Por isso, meus irmãos, não sejamos os ceifeiros. Deus tem os seus próprios ceifeiros. Não sejamos os violentos arrancadores. Que nós possamos ser e fazer parte da falange que trabalha pelos processos de renovação. Dizer a verdade, sim, mas educar com amor e misericórdia. Porque nenhum de nós está isento de erros para tirar a primeira pedra. Muito obrigado.